Eu tinha acabado de me converter, então eu estava experimentando uma fase de primeiro amor, né, de muita paixão por Jesus. E geralmente nessa fase, quando você conhece pessoas que amam o Senhor, que falam de Jesus, você fica muito empolgada porque você tem muita sede de aprender e ouvir. E foi nessa fase que eu conheci um rapaz, ele aparentava ser um rapaz muito de Deus. Os pais deles eram pastores, ele cuidava de uma casa de reabilitação junto com os pais. E aquilo me chamou tanta atenção de ver um rapaz jovem, né, com tantos propósitos com Jesus, com tanto fervor. E no início ele não me atraía fisicamente falando, mas ele era tão de Deus, ele era tão assim, ele falava tantas coisas, ele sabia tanto sobre Jesus, que aquilo me atraiu de uma forma que eu comecei a achar ele maravilhoso. Nossa, ele era o Deus grego. E a partir disso eu comecei a desenvolver então um sentimento por ele, né, que veio a partir da admiração. Parecia que ele também correspondia àquilo, porque ele falava, a gente, né, sonhava, fazia planos, ele falava que me amava. E eu não tinha visto ele ainda pessoalmente, apesar da gente morar na mesma cidade, porque nunca dava, assim, as nossas agendas não batiam. E um belo dia eu entrei no Facebook dele e tô vendo lá um monte de gente dando parabéns, sabe? Parabenizando e tal. Ele tinha começado a namorar com a menina da igreja dele. E um dia antes ele tinha falado que me amava, e enfim, N juras de amor. E eu olhei aquilo, sabe, com tanto ódio. Eu fiquei com tanta raiva, sabe, de ter sido tapeada. Eu me senti uma palhaça, literalmente. E eu chorei muito, né? Mas eu lembro que foi um dia inteiro chorando, um dia inteiro triste. Mas eu orei ao Senhor e falei: Deus, arranca isso do meu coração. Porque se o Senhor permitiu por algum aprendizado, e graças a Deus, né, eu que tenho uma raiz de dependência emocional muito grande, naquele relacionamento o Senhor não permitiu que essas raízes se enfincassem, né, porque eu consegui superar bem rápido. Mas infelizmente essas situações são muito comuns em ambientes de igreja, porque geralmente não tem tantos jovens ou tantas moças, né? E às vezes tem alguma pessoa ali naquele ambiente que é mais eloquente, que desperta, né, uma maior atenção. E essa pessoa é alvo de muita admiração, de muitos lados, muitas partes. E talvez a pessoa não consegue lidar com toda aquela atenção que ela recebe, aquilo infla o ego dela, né? É bastante interessante como eu percebo isso naquelas pessoas que geralmente é um líder, né, que tá solteiro, uma pessoa que tá ali solteira e ela tem aquela desculpa que ela tá cuidando de muita gente, que ela tá discipulando muitas pessoas, que ela tá cuidando emocionalmente de muitas pessoas, meninas que vão pedir conselhos, ajuda para algum líder, né, solteiro. E aí ele tem aquela desculpa, porque ele tá discipulando, ele tá cuidando, mas na verdade ele tá despertando e flertando com muitas mulheres ao mesmo tempo, e aquilo ali vira uma rede de defraudação, né? Ela precisa desses elogios, ela precisa dessa atenção para ela se sentir validada. Infelizmente, essas feridas são muito perigosas porque no coração ainda imaturo espiritualmente, essa ferida pode se tornar uma brecha para o pecado. Como assim? A pessoa agora que está, né, que sofreu talvez uma decepção amorosa dentro da igreja, ela usa desculpa que ela não vai mais se relacionar, né, ou se limitar a ter relacionamentos com pessoas que são cristãs, porque se um rapaz que era cristão fez isso, foi capaz de defraudá-la emocionalmente, porque ela não pode conhecer talvez uma pessoa do mundo que talvez tenha mais caráter, né, que uma pessoa que diz que serve a Deus. Então, nesse momento ela começa a negociar aquilo que é um princípio, né, devido à ferida, devido à frustração que ela teve. Então, é meio que um mecanismo de defesa para ela tentar se proteger de uma nova frustração. Tem várias meninas que me procuram e elas já justificam o erro, né, baseado na decepção que ela passou dentro da igreja. Eu idealizei aquela figura daquele rapaz, idealizei aquela figura de um homem de Deus, de um pregador, eu idealizei aquilo e aquilo foi colocado num pedestal. Eu prestei mais atenção nas minhas próprias idealizações, na minha própria fantasia, do que na voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca nos deixa enganado, ele sempre nos avisa. Então, assim, o Espírito Santo dava sinais e eu ignorava. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do pastor Luiz Hermínio, que ele fala o seguinte, que a desilusão não é do diabo, pelo contrário, a desilusão é de Deus, porque a desilusão é a prova do livramento do Senhor para as nossas vidas, né? Porque antes nós estávamos em um lugar de ilusão, em um lugar de engano. E o Senhor permite aquela decepção, aquela desilusão para nos tirar desse lugar.
Então, talvez você fica triste perguntando a Deus o porquê, mas na verdade você deveria agradecer pelo Senhor ter arrancado você desse lugar que te fazia ter uma perspectiva errada da situação da sua vida, né? Você se iludia, você tinha sonhos que não eram reais. E se você sofreu algum tipo de defraudação, saiba que o Senhor ele pode curar todas as feridas. Que essa defraudação talvez foi algo que o Senhor permitiu para te ensinar, para você amadurecer, talvez emocionalmente na sua vida sentimental, para você aprender a ouvir mais a voz do Espírito Santo quando ele te fala alguma coisa, para você não se levar tanto por aquilo que você ouve, mas você buscar frutos espirituais na vida dessas pessoas. São diversas coisas que o Senhor pode te trazer como ensinamento nessa situação. Então não fique frustrada pensando que esse é seu fim, que agora já era, que Deus não tem, né, nada para você por conta de uma situação em específico. O sofrimento, ele é usado para nos gerar amadurecimento e crescimento. Então o sofrimento ele é inerente à nossa vida como um todo e o Senhor ele não vai nos isentar deles. Então tire um bom ensinamento dessa situação na sua vida e não permita que as raízes de amargura, de medo, de traumas sejam fincadas em seu coração, mas peça para que o Espírito Santo te cure, te limpe, te restaure para a glória dele.